Eu entendo você querer intervir um pouco em cotas, que é uma questão de tipo Estado e você é um vereador e tal, faz sentido. Mas quando você, por exemplo, processou o Magazine Luiza, não é você querendo intervir numa política de uma empresa que identificou por ela mesmo Você fez que isso, é? precisava, ela processou mais isso. E o Magazine Luiza, por Então você exemplo, explica isso aí que eu também não sabia. o processo de trainee deles deu muito certo. Hoje, se você tem Bayer, você tem inúmeras empresas fazendo a mesma coisa e ganhando dinheiro, principalmente, né? A Luísa Trajano fez uma entrevista falando que a diversidade aumenta, não sei quanto, 20 e tantos por cento de lucro das empresas, porque existe uma sociedade de consumo que é pessoas negras e brancas antirracistas que tem cada vez mais, olha para uma empresa e fala, olha, eu vou comprar só se tiver alinhado com as minhas ideias, tá ligado? E como que é... Você não acha que quando você tenta intervir numa empresa, assim, tenta processar uma parada, não parece populista, não parece só para tipo, atrair voto também dessa galera que é reacionária? Pô, explica aí. Faz sentido. Eu vou explicar a minha linha de raciocínio, e aí vou chegar no final. Mas o final é o seguinte, eu não acho que eu deveria ter acionado o Estado para isso. Isso foi um erro, né? Mas o meu receio, ele permanece. E qual que é esse receio? Bom, a inclusão de pessoas negras por meio de um programa de trainee, né, direcionado especificamente a pessoas negras e tudo mais, por meio da iniciativa privada. O grande problema você precisa definir quem são as pessoas que vão entrar, que podem entrar. Portanto, de alguma forma, você precisa dizer quem são as pessoas que sofrem racismo. Você precisa dizer de forma bem objetiva, porque o objetivo desse programa de trainee é beneficiar pessoas que, sem aquela política, não estariam ali ou teriam uma dificuldade enorme de estar ali por conta do racismo. Bom, como é que você diz se alguém é suscetível ao racismo ou não? Dizendo se essa pessoa é negra ou não. Bom, mas quais são os critérios para você definir quem é negro ou não? Você vai estabelecer um limite de cor, até determinado tom de pele, essa pessoa é negra ou não. A partir deste tom só o tom de pele é suficiente? Será que o formato do nariz, dos lábios também influencia? E o cabelo? Mas se o cabelo foi alisado com salon line, ele vai sofrer tanto racismo quanto aquele que tem um cabelo afro, por exemplo? Bom, tá. Então eu defini tudo isso numa tabela. Então, quem é que vai, com esta tabela, dizer se a outra pessoa é negra ou não? Outro negro. Como é que quem vai dizer que o cara que está avaliando realmente é negro? Bom, então vamos ignorar isso, vamos só com dados objetivos. Então você vai objetificar essa pessoa, quer dizer, você vai colocar a pele dela numa paleta e ver se ela está no tom adequado para sofrer racismo ou não? Quer dizer, os critérios de seleção, eles são um negócio que me incomodam profundamente. É um negócio que não entra na minha cabeça. E um outro ponto. Mas você mesmo tweetou isso hoje, faz uns dias atrás, de que raça não é biológico. Exatamente. Então você entende que raça é só uma história. Não vai existir, tipo, um limite do que é ser negro, como não existe um limite do que é ser latino. Exatamente. Como não existe um limite do que é ser asiático, tá ligado? E isso muda. Isso muda com o tempo. Provavelmente há 10 anos atrás eu não me enxergava negro. E você não acha que isso é um tempo da... Tava fugindo da realidade? É verdade, ó. Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, por exemplo, é uma região onde a autodeclaração é muito pequena. A autodeclaração no censo 2010 diz que 70% das pessoas são brancas. Por quê? Porque raça é uma história, cara. Tipo, raça é um mito. Tá ligado? E é um mito que vai se atualizando ao longo das eras. Você não acha que tipo, faz sentido para uma sociedade de 2010 tentar entender o que é ser negro dentro dessa sociedade? Sim, mas veja, olha só, eu acho que esse ponto, na verdade, corrobora o meu argumento. Porque, veja, se você está numa sociedade em que as pessoas têm, inclusive, dificuldade de se autodeclarar negras, você estabelecer critérios objetivos para dizer quem é negro ou não, é um caminho extremamente perigoso, porque você pode, inclusive, excluir pessoas que sofrem racismo desse processo. Agora, se você monta um programa de trainee voltado para jovens vulneráveis socialmente, jovens da periferia, ou jovens do interior, do Nordeste, etc., proporcionalmente, a maior parte das pessoas que estão nessas condições são pessoas negras. Mas você vai ter
critérios objetivos para selecionar essas pessoas. Escolaridade, né, se veio de escola pública, se não é, a renda per capita familiar, etc. E, naturalmente, você vai conseguir incluir pessoas negras nesse processo hipoteticamente, sem que você precise usar esses critérios absolutamente subjetivos que podem fazer com que muitas pessoas que são negras, que sofrem racismo, não se enxerguem aptas a esse processo. Ou pior, né, pessoas que são negras, passaram pelo racismo, mas que não serão consideradas negras pelos avaliadores desses programas de trainee. Que é o que aconteceu, inclusive, na Prefeitura de São Paulo, que esse é um problema que eu não esqueço e sempre cito como exemplo. No final de 2016, nós tivemos vários problemas de fraude na cota racial do concurso público. E aí a gestão Haddad implementou, com o apoio do movimento negro, claro, uma comissão que faria justamente isso, dizer se alguém é negro ou não. E aí a Folha de São Paulo fez uma matéria com alguns casos de candidatas e candidatos negros, que assim, ao meu ver, eram claramente negros, mas que por uma outra característica peculiar, uma das candidatas, por exemplo, não foi considerada negra porque o cabelo dela estava liso, mas ela tinha usado um alisador, né, na época em que ela foi avaliada por essa comissão. E ela não foi considerada negra. E ela já tinha passado por diversos episódios de racismo ao longo da vida dela, e ali naquela situação, dentro do sistema de cotas, ela acabou não sendo beneficiada. Por quê? Os critérios necessariamente serão subjetivos. E essas pessoas acabam muitas vezes sendo prejudicadas ou submetidas a um episódio de humilhação. Que é você ser avaliado pelas suas características físicas e dizer se você pode ou não entrar num programa, para mim, é uma humilhação. Né? Pelo menos eu considero assim e acredito que essa mulher que passou por essa situação também foi. Agora, se os critérios fossem extremamente objetivos sobre a renda, sobre a realidade social dela, muito provavelmente ela teria sido inclusa naquele programa, no concurso público, e hoje seria uma funcionária pública do município de São Paulo. Eu não tenho problema com isso. Eu só acho que é uma hipótese. E você, hipoteticamente, acredita que essa cota social não geraria esse transtorno. E eu não acho isso errado. Eu acho que o que eu não gosto do discurso é que, ao invés de você pegar, por exemplo, uma empresa ou algum lugar que já aplica isso e trazer os dados e falar, olha, isso não é subjetivo, dessa forma é melhor porque a gente tem essa porcentagem de pessoas que está se dando muito melhor, a gente só está no campo do debate, só na discussão, tá ligado? Eu, por exemplo, fui cotista e em nenhum momento a galera me avaliou como negro. O que as pessoas avaliaram, eu lembro que eu levei um calhamaço de documento, era toda essa questão econômica também, comprovante, olerite, todas essas coisas, e muito provavelmente a mulher olhou para mim e falou, ele é negro também, e ok. E eu acho que essa que é uma grande falha nesse discurso. Porque, por exemplo, o Paulo fala muito sobre o Sowell, e eu acho o Sowell um intelectual tão respeitado quanto todos os outros, quanto o Florestan Fernandes, e eu acho que o movimento negro devia sim questionar e olhar para o Sowell dessa maneira, mas a gente tem as estatísticas brasileiras dos últimos 20 anos sobre cotas, e nenhuma delas aponta que existe que deu errado, tá ligado? Então você não acha que deu. Não entendi? Não acho que deu errado. Sim. Então, você não acha que, por exemplo, você, para trazer esse debate de uma maneira mais fundamentada, talvez usar e passar ou a direita, não falar você, deveria, tipo, olhar para esses 20 anos e apontar objetivamente as falhas, apontar novos caminhos, porque eu não tenho problema em questionar as cotas. Eu acho ela uma solução, mas eu acho que as pessoas deveriam trazer uma outra solução que possa solucionar esse problema. Existe um problema. Quando eu entrei na universidade, 3% das pessoas universitárias só eram negras. 97% era pessoa branca. Isso é uma supremacia para um país que diz que é igual, tá ligado? Então, a esquerda chega e fala, eu tenho uma solução para isso, é as cotas. E o que a direita chega e fala? Vamos acabar com as cotas, ao invés de falar, não, eu tenho uma outra solução para isso, tá ligado? Então, eu acho que falta essa profundidade de olhar para a realidade e falar, você está fazendo uma coisa importante, você está trazendo uma hipótese importante, e todo mundo sabe que o pensamento científico começa com uma hipótese importante, mas não falta materializar isso e transformar isso em uma proposta diferente do que a esquerda tem feito? É que, na verdade, a minha proposta, ela já está embutida aí, né? Porque o que eu acredito que é o cenário adequado, então.
você extingue as cotas raciais somente? Não. Você amplia o sistema de cotas sociais. Porque hoje o que acontece na maior parte dos casos é o mix, né? Que foi o seu caso. Você tem a cota racial com a cota social integrada. Então aí você acaba incluindo os negros mais pobres. Que é bem melhor do que o sistema puro que tentaram ali no início de 2003, 2004. Então eu acho que aí já é um meio do caminho andado. Só que o que eu acredito que seria o adequado com a exclusão das cotas raciais, você tem uma ampliação das cotas sociais, puramente sociais, voltadas para aquela população mais pobre e estudante da escola pública. Evidentemente que você não vai só incluir pessoas negras aí. Você vai ter uma gama de pessoas brancas e inclusas nesse meio. Só que a maioria das pessoas que entram nesses critérios... Tipo, não é errado incluir os brancos pobres também. Verdade. Só que a maioria das pessoas que se encontram aptas a esse critério, segundo o próprio IBGE, são pessoas negras. Ou seja, proporcionalmente vai acabar sendo ainda a população mais beneficiada. Bom, em paralelo a isso, você tem um histórico de cotas raciais que funcionou, né? Você teve um crescimento, uma explosão muito grande de pessoas negras estudando nessas universidades, se formando, se tornando profissionais e muitas vezes até superando as notas dos não cotistas, né? Que isso acontece em muitos cursos de várias universidades federais e universidades estaduais. O meu ponto é que as cotas raciais até aqui elas funcionaram, elas incluíram e continuarão a incluir, né? Se continuarem, muito provavelmente vão continuar aí por muito tempo. Mas essa inclusão, ela é de péssima qualidade. Por quê? O profissional que sai desse sistema, formado por esse sistema, muitas vezes sai com uma dúvida sobre a sua capacidade. E uma dúvida injusta. Por quê? É uma hipótese, né? Você acredita claro, nisso mesmo? Eu Eu não acho que os cotistas saem com essa dúvida, não. Acho que eles saem muito felizes de terem conseguido se formar. Então, assim, eu diria que é péssima qualidade no sentido de que a educação universitária precisa avançar. A gente inclusive gravou com o Chavoso e a gente falou sobre isso. Que tem muitas pessoas que entram, criou-se uma ansiedade, vai porque você tem que ter faculdade. Mas, por exemplo, a gente tem o Sowell diz isso, né, que talvez essa política de cotas cria uma animosidade e cria essa insegurança. Mas a gente tem os 20 anos para mostrar que... Eu, por exemplo, você acha que alguém me para na rua e olha para minha cara e fala, mano, você tá aí para ser cotista? Porque as pessoas querem desempenho. A Magazine Luiza tá fazendo de novo porque os caras que entraram no processo de trainee, mano, se junta 10 de nós aqui, os caras são mais gabaritados assim, do que isso. Então, dentro dessa empresa, depois de um ano, se a gente perguntar para eles, cara, você sentiu essa animosidade? Eu acho que não está acontecendo isso no Brasil. Eu entendo que possa acontecer nos Estados Unidos, porque lá é um país onde essa animosidade é muito orgânica, mas eu penso, por exemplo, se o médico entra no SUS, lá na minha cidade, pequenininha, aquele SUS lotado, e aparece um médico negro, ninguém vai ter dúvida da capacidade dele, porque tá todo mundo esperando o médico ali, cara. Eu por exemplo, eu falo pouco desse assunto, né, de cota. Já me perguntaram várias vezes, às vezes eu dou um pitaco ou outro, mas por que eu falo pouco? Por um motivo muito simples. Então, assim, a única referência que a gente tem, as pessoas à direita, a única referência que a gente tem é o Thomas Sowell. No entanto, tem esse problema. Primeiro, o Thomas Sowell tem uma perspectiva americana da coisa, né? Apesar dele ter feito a pesquisa dele no Sri Lanka, na Nigéria, nos Estados Unidos, na Índia e um outro que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Então ele pegou 5 países e tal e mostrou lá dados e tal, e não sei o que lá. Mas é o seguinte, no Brasil, para a gente discutir a cota, questionar e tal, alguém precisaria fazer aqui o trabalho que o Sowell fez lá. Eu não tenho tempo e não tenho disposição para fazer isso. Então, quer dizer, o que eu falo sobre cotas, e quando eu falo que eu sou contra e tal, eu estou olhando para o ensino básico. Eu estou olhando como professor do ensino básico, como professor de adolescentes negros que vão passar a vida inteira num ensino precário e vai chegar lá na frente, ele vai ganhar um passaporte para ele fazer faculdade, e ele vai aos trancos e barrancos fazer faculdade, e aí,
quando ele sair da faculdade, o problema vai estar esperando ele lá do outro lado, Que porque vai aí acreditar que ele tem um emprego garantido, que ele não tem um vai salário ter, porque aí ele garantido. vai precisar de um programa de trainee, como do Magazine Luiza, para ele poder entrar também na empresa. Então eu acho que isso aí Mas vai o problema acompanhar permanece com as cotas sociais também, né? Então, Sendo então assim, racial, o problema vai acompanhar esse. Exatamente, o problema vai acompanhar. Então, eu sou contra, inclusive, a cota social também por isso. Mas é uma percepção minha. Eu acho que assim, que você arrastar o cara com ensino precário básico, porque é precário. É precário. O cara que chega lá na frente lá, e depois vai entrar na faculdade por cota, né? E que saiu do ensino público, ele vai entrar numa desvantagem abissal. E ele vai ter que se matar lá dentro para ele poder tal. E aí muitos se matam e tal, e vai e tal. Quando ele sair, ele vai encontrar lá na outra ponta o mesmo cara que estudou no colégio de elite e vai estar lá esperando ele do outro lado. Né? E vai continuar pegando a vaga na frente dele. E aí toca ele. A gente tem um problema de mobilidade social que vai muito além das cotas para educação. É isso. Sim.